Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Nesse momento presente que nós estamos aqui conversando para estudar a palavra de Deus, e creio que você também está buscando conhecimento. Dois públicos, dois tipos de pessoas. Aqueles que estão atentamente observando as profecias acontecerem, estão querendo conhecimento. Tem sua Bíblia em casa, abre a Bíblia, estuda as profecias, busca um conhecimento, se atualiza, se localiza dentro da geografia, dentro da escatologia, dentro das profecias da palavra de Deus, e se fundamenta nessa verdade da palavra de Deus e fica sereno e tranquilo, aguardando ao mesmo tempo as manifestações da profecia acontecendo, se preparando, se santificando para o dia quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, para os crentes em Jesus Cristo. O segundo tipo de pessoas é aqueles do tempo da era pré-diluviana, que estavam galhofando de Noé, zombando de Noé, porque Noé estava construindo uma arca, uma senhora de uma arca, uma estrutura naval de madeira, e não era para qualquer um fazer aquela estrutura naval. E a região onde estava a construção, o estaleiro daquela grande navio, o transatlântico, não tinha mares perto dele. Mas Deus tinha planejado tudo e Noé tinha que fazer aquela arca segundo as medidas que Deus tinha passado para ele. Então seria uma arca para hoje, de 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. É um senhor navio, uma potência, né? E aí então foi que Noé obedeceu a Deus, passou a ser o pregoeiro da justiça, e quando veio então o dilúvio, aqueles céticos, aqueles incrédulos, aqueles duvidosos, aqueles obeteiros ficaram para trás. Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras entraram, e o próprio Deus selou a porta com o seu poder, e veio o dilúvio e matou aqueles céticos. É a mesma coisa hoje. Verdade falada, verdade negada. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante na sua vida, que você não pode parar de fazer as coisas que estão acontecendo. Você não pode parar de trabalhar, parar de estudar, parar de se aperfeiçoar, parar de fazer aquilo que você tem de melhor na sua vida, que é correr atrás do prejuízo. Você tem faturas para pagar, você tem negociata para fazer. Você não pode parar. As profecias que estão acontecendo, aconteceram, acontecem e vão acontecerem na sequência da humanidade. A humanidade minerando, negociando, garimpando o seu dia a dia para poder manter a sua vida em dia com as suas dívidas, despesa para a sua família. Então eu digo para você que você não deve realmente ficar apavorado, assustado, desesperado, agoniado. Exemplo hoje, né? Hoje, o dia de hoje, para alguns países da Europa lá, há um aperto do coração, há uma angústia, há uma inquietação, há uma tristeza, porque um apagão aconteceu. Esse apagão aconteceu sabendo que algumas autoridades desses países, principalmente da França, que foi mais enfático, né, para pedir ao povo francês para se precaverem, se prepararem, porque havia de ter uma situação ali muito pesada. E muitas pessoas estavam pensando, europeus principalmente, e conjuntamente todas as nações, pesquisadores, pensadores, estudiosos, e quem passou pelo momento da Covid-19,
que passou por aquele lockdown, sabe como foi pesado, foi assustador, foi tenebroso, foi triste, pessoas perderam suas vidas, perderam entes queridos, assim por diante. Então, alguém pensava, natural, fazer um kit de sobrevivência na atual conjuntura seria então, por será que já veio de volta aí um novo vírus, muito mais avassalador, muito mais destruidor, muito mais carrasco, muito mais matador do que o que foi em 2020 para 22? Pois bem, então todo mundo está focando nesse vírus aí que viria. Será que a China ia soltar essa bomba novamente? E de onde viria agora a surpresa para o mundo, esse vírus? De repente não foi um vírus, foi um apagão. Um apagão que aconteceu em muitos países da Europa. E você percebe então que existe um sistema integrado de energia elétrica na Europa que para mim é uma grande furada, uma grande ilusão, um grande erro. Os governantes nacionais de seus países confiar a energia de seus países numa só estatal, numa só empresa, tipo gasoduto, confiando na Rússia, com o petróleo. Então, deve ter uma possibilidade interessante. Aí está. Poderá ser que o mercado, a partir de hoje, a partir desses dias que vai acabar o chapagão aí, deram 3 dias, né? Mas 3 dias faz um estrago tremendo nas economias dos países e arrebenta a economia, pode levar até uma empresa à falência, porque as faturas chegam, as demandas têm que sair via aeroporto, via porto, via ferrovia, e aí tem que sair a encomenda. Se não sair encomenda, fica empacado, atraso. E atraso em aeroporto, e porto e tudo mais, meio de transporte. É muito caro a diária para ficar ali. Então, isso é uma situação que tem que ser pensado, analisado. Mesmo estando no fim dos tempos, onde haverá o anticristo no futuro ali, que vai dizer para a sociedade mundial que vocês vão ter que colocar uma marca da besta, uma marca na sua mão direita, da testa, mesmo sabendo que tudo isso aí é profecia, vai acontecer, mas algo no futuro que não pode trazer descontrole, desequilíbrio, ignorância, falta de atenção, de sabedoria, num desenvolvimento sustentável de energia para um país como os países da Europa. O continente europeu é um continente milenar, se fala a velha senhora, a velha Europa, mãe, né? Então é um pecado imperdoável desses governantes, de se permitir entrar nesse jogo de dizer que foi um saber realmente lá, o russo, sabe lá quem foi, que deu um bug, um bug lá, e realmente levou apagão a esses países. Então eu creio que se tivesse pensado melhor na energia das placas solares, nas casas, empresas, e seria tudo muito mais pegar a energia solar, a energia eólica. Tem vários meios de você fazer energia, porque o universo está aberto para todo mundo, a atmosfera está aberta para todo mundo, né? As energias iônicas estão abertas para todo mundo, então não pode ficar preso a um sistema único para todos os países. Há de se pensar. Isso foi uma falha tremenda. Eu imagino países como a Alemanha, França, Inglaterra, Suécia, são países na Itália, são países de potência mundial, de grandes cientistas, grandes gênios de vários segmentos de evolução da sociedade, e dá o seu luxo ficar 3 dias sem luz, um apagão muito assim grotesco. Isso nem país de terceiro mundo, de quinto mundo, passa por esse naufrágio, essa vergonha, esta humilhação, não passa. Interessante como é que é, né? Às vezes, ser potência milenar não quer dizer que as pessoas têm domínio de
ter tudo na mão, dizer que somos os capazes, somos os bambas, somos os experts, somos os dominadores do mundo. Não. Caíram de joelho perante essa situação do apagão e estão envergonhados porque uma potência como a Europa ficou a dever aos seus cidadãos esse compromisso, essa responsabilidade de não deixar acontecer esse apagão. Deveriam ter a alternativa A, B, C, D para poder superar esses apagões. Então, fica aqui o recado e vamos voltar para a palavra de Deus e que peço a você que você possa também dar para nós aí um like em nossos estudos da palavra de Deus, para que você possa realmente nos dar realmente esse apoio, porque o YouTube vai lançar para frente os nossos estudos, que eu creio que é muito importante nós termos essa divulgação maior. Dê um like aí, se inscreve também no nosso canal, e o sininho está ali, e você vai nos fazer com que nós ficamos fortes e crescentes nesse nosso trabalho. Pois bem, quero passar um estudo hoje, para que você possa saber realmente que o estudo da palavra de Deus. Um estudo simples, mas traz inquietação. Um estudo simples, mas traz perturbação. A pergunta quantas vindas do Senhor Jesus haverá? Quantas vindas? Ele já veio. Ele já veio. Ele foi profetizado. Ele veio como criança na casa de José e Maria, seus pais humanos. Nasceu, cresceu, tornou-se adulto. Saiu a pregar por 3 anos, foi morto, crucificado, ressuscitado. Hoje está à direita do Pai nos céus e com o título, com a autoridade de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso está no Velho Testamento, está no Novo Testamento, esses fatos. Quero que você tenha prazer de ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia, estude a Bíblia, não importa quem você seja. Não importa quem você seja, qual a tua posição social, o teu nível social, não importa. Portanto, que você tem que ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Você vai ter muitas respostas que qualquer ciência do mundo atual, passado, futuro, dará a você, da qual você precisa. Conhecimentos que a ciência não consegue detectar, porque são ansiedade, desejo da alma do homem. E só quem sacia a alma do homem é a palavra de Deus. Porque Deus escreveu a Bíblia para os homens, nós normais desse mundo transitório. Então, haverá 2 ainda vindas dele. A primeira vinda dele está em Mateus capítulo 24, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento. Eu vou ler para você então que fala sobre essa primeira vinda dele. E vai ser uma vinda assim realmente, eu vou inverter, tá? Essa vai ser a segunda vinda dele, profetizada no Velho Testamento pelos profetas maiores e menores. Depois eu vou pegar a outra vinda que o apóstolo Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus no terceiro céus, esse assunto aí. Aqui fala então que ele está dizendo para os apóstolos não ficarem perturbados sobre a minha vinda. Tá certo, ele fala aqui, para resumar, um texto bem pequeno aqui, ele fala assim que então se alguém vos disser eis que o Cristo está ali, está lá, não descrédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, já está tendo umas manifestações aí, e vai aumentar mais na grande tribulação. Aí ele fala assim, então, que no versículo 29, o apóstolo Mateus, ele vai então, vai dar profundidade aqui. Logo depois da aflição daqueles dias, a aflição daqueles dias será, já tenho falado aqui nos meus vídeos, né, que você pode acompanhar, será a grande tribulação falada, profetizada pelo profeta Daniel, no Velho Testamento, profeta maior, capítulo 9 desse livro. Aí também o próprio Senhor Jesus, em Mateus 24, onde estou lendo aqui agora, também profetizou sobre
a grande tribulação. O apóstolo Paulo também falou para a igreja dos Tessalonicenses, no capítulo 2 também, segunda carta, no capítulo 2 também falou para os Tessalonicenses. E aí o livro do Apocalipse, do capítulo 5 até o final do Apocalipse, desenrola mais profundamente a grande tribulação de 7 anos. Então, essa aflição aqui é a grande tribulação. A grande tribulação. E como ele fala realmente também, ele fala assim que logo depois daqueles dias das aflições, o sol escurecerá. Haverá um eclipse solar. E fala também que a lua não dará a sua luz. Ao mesmo tempo, haverá um eclipse lunar. Vai dar um apagão. Vai apagar. Mas por quê? Se o sol apaga, automaticamente a lua vai apagar. Porque a lua não tem luz própria. Porque a luz da lua é a luz do sol. Por isso que tem as estações lunares, né? Você sabe ver por aí, né? Quadro crescente, minguante e cheia. É porque isso é o sol que faz essas manifestações para dar influência na Terra. Para a plantação, para a colheita, para a chuva, para calor, sol, frio e assim por diante. É assim que o Sol e a Lua, como satélites da Terra, trabalham em prol da Terra. E quero passar para você rapidamente que no livro de Gênesis, capítulo 2, 1 e 2, fala que todos os asteroides do universo, eles realmente conspiram a favor da Terra. Tá certo? Então você pega assim, vamos dizer que aqui é a Terra, tá certo? A Terra está aqui. E em volta da Terra, eu estou num quarto aqui, fazendo essa live. Nesse quarto aqui está isso aqui. Tá certo? Vamos dizer que esse quarto é cheio de luzes. Luzes mais luzes, de várias cores, várias belezas, vários tamanhos. E essas luzes é para iluminar a Terra. Que é esse aqui, desse tamanhozinho aqui. Então o quarto é o universo. Meu quarto é grande. Então a Terra é esse tamanho aqui no meu quarto. Também no universo. Então seria todas as luzes do universo. Galáxias, mais galáxias, estrelas mais estrelas, maravilhosas, em potência maior. E sóis muito maiores que o Sol do nosso sistema solar. Então, é para a Terra. Então, depois daqueles dias de aflição, a lua e o sol vai se escurecer. E fala que as estrelas cairão do céu. E as potências dos céus serão abaladas. E fala então, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E aí fala aqui, e todas as tribos da terra se lamentarão. Todas as nações da terra se lamentarão. Vão pôr a mão na cabeça, vão ficar apavorados, desesperados, angustiados, se lamentarão. E aí fala assim, a outra coisa aqui agora, e verão o Filho do Homem, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Na grande tribulação, como hoje está acontecendo já, a HAARP, uma agência americana, do exército americano, junto com a NASA, junto com o exército americano e com algumas potências mundiais, laboratórios, o projeto Blue Beam, está criando algumas imagens holográficas, alguns sons e assim por diante na Terra, trazendo inquietação para a humanidade. Eles vão fazer esse espetáculo circense, enganador, também na grande tribulação, para trazer o falso Messias para a Terra. Certo? Só que, na verdade, não vai emplacar, não vai enganar. Porque o verdadeiro, quando vier,
Ele vai criar manifestações no universo. Na sua criação que ele manifestou, ele vai fazer isso aqui que o anticristo, a besta, que vai fazer para vir para a Terra, vai ter que ter essas manifestações para enganar a sociedade mundial. O projeto Bluebeam, NASA, Nova Ordem Mundial, eles vão tentar fazer uma encenação lá, uma coisa meio assim, psicodélica, né? Mas só que uma coisa interessante, na vinda de São Jesus para a Terra, a Bíblia fala aqui em Mateus 24, versículo 29, que o sol vai escurecer. E esse pessoal da Nova Ordem Mundial, do projeto Bluebeam, não vai conseguir escurecer o sol. Não vai conseguir escurecer a lua. Não vai conseguir abalar as estrelas dos céus. Porque quem faz isso é o próprio Criador. E quem é o Criador? É Deus, o Pai eterno. Os demais são criaturas. Então, o criatura não tem poder de mexer na obra do Criador, porque eles não têm autoridade. Eles não têm permissão nenhuma. Então vai ser um fiasco toda aquela coisa circense, entendeu? Aquela coisa psicodélica malucada, para tentar fazer a sociedade mundial embarcar. Vai embarcar, sim, porque ele vai fazer uma opressão mais tarde. Porém, então aqui fala que então, o Filho do Homem vai aparecer e todo olho verá. A rede social hoje está em alta. De cada 10 pessoas, 11 tem celular. Tem tablet, tem iPhone, tem computadores, tem a própria televisão, né? Está em alta aí, e vai fazer com que as pessoas fiquem atentas a isso aí. Então, todo olho verá. Verá. E quem tiver em países, verá a olho nu também. Tá certo? Quem puder ver, vai virar a olho nu, ele descendo. Interessante o poder de Deus. E aí fala então que então aparecerá o sinal do Filho do Homem nos céus. E seria então essa é a vinda dele, de São Jesus, o Messias de Israel, para reinar por 1000 anos nesta terra. 1000 anos, literalmente falando. Agora, vamos para 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo fala para o Messias virá para Israel. O Messias virá para Israel. Esta aparição nos céus, manifestações nos céus, lua eclipsando, sol, o universo se abalando tudo. Isso é sinal para Israel. O Messias virá e o todo olho virá descer lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, e reinará por 1000 anos. Agora, a vinda do Senhor Jesus para a igreja do corpo de Cristo está aqui na primeira carta do apóstolo Paulo, à igreja de Tessalonicenses. Ele fala assim, então, o texto: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais, não fica triste, como os demais que não têm esperança. Ele fala assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Que seria, estamos aqui hoje em 2025, para trás, no começo da igreja, há 2000 anos atrás, muitos morreram em Cristo Jesus. Muitas pessoas morreram aceitando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Muitos. Em países, continentes. De lá para cá veio aceitando, abraçando a fé e veio crescente os números. E esses já estão nos céus, aguardando esse momento. O Senhor Jesus descer nas nuvens e buscar o seu povo. Ele fala assim, os que morreram em Jesus, primeiro Deus os tornará trazer com ele. Ele fala assim, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Jesus, não precederemos, não anteciparemos, não passaremos na frente dos que dormem. Então, pela ordem, quem morreu em Cristo, quem morreu, vamos dizer, ontem, né? Ontem foi segunda-feira. Quem morreu ontem,
ou morreu hoje já, se o seu arrebatamento for amanhã, esses que já morreram vão ser primeiro ressuscitados para encontrar com o Senhor Jesus. Tá certo? É pela ordem, né? Ele fala assim, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Para nosso entendimento aqui, a igreja será arrebatada da terra, e o Senhor Jesus estará nos ares, onde os olhos da humanidade não o verão. Quando ele vier para reinar na terra por 1000 anos, todo olho verá. Que é depois desse evento que eu estou lendo aqui agora. Aqui, seremos arrebatados, haverá um manifestar da humanidade, sim. Hoje deve ter uma bagatela de quase 1 bilhão de pessoas na Terra, servem Jesus Cristo, que abraçaram a fé do Senhor Jesus Cristo, e quase 1 bilhão de pessoas, é um montante gigante, é um montante de peso. Sair essas pessoas assim, perante os olhos das pessoas, de seus familiares, amigos, trabalho, em várias circunstâncias daquele momento da vida, sairão. E isso vai ser uma coisa muito impactante. Vamos perceber isso aí. Eles não é como alguns sensacionalistas, teólogos aí, colocam como fosse assim, vamos subir e as pessoas nos virão, e a sociedade do mundo, que não tiveram Cristo em seu coração, não aceitaram Cristo, nos verão subindo para cima, acima dos céus, e eles verão nós subirmos. Não. Aqui fala que vai ser no piscar de olhos. Em outro livro lá, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 52, fala que no piscar de olhos, então, sairemos da terra. Encontrar com o Senhor Jesus nos ares, e lá nos ares, ninguém verá ele. Ninguém verá. Nem a NASA, nem os telescópios, nem os satélites não perceberão. E aí fala então, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então deixo para você esse ensino aqui, para você não se perturbar. Você que é salvo em Jesus Cristo, leia a palavra, estuda a palavra, espere pacientemente, com fé, com amor, com graça, almeje esse dia, deleite nesse dia, porque a Bíblia fala, Paulo fala que aqueles que almejam, desejam a vinda do Senhor Jesus em seu coração, naquele momento de arrebatamento da igreja, receberão do Senhor Jesus, do grande Deus, a coroa da vida. Isso é importante, você se manifestar-se perante os seus, da sua família, da sua sociedade, alertando eles que em breve esse povo de Deus vai sair da terra e aí vai começar o período da grande tribulação. Então, fica ciente disso aí. As duas vindas do Senhor Jesus está para acontecer. Uma para tirar um povo da terra, em primeiro lugar, a igreja, o corpo de Cristo, os crentes em Jesus Cristo, e depois ele virá para a terra, reinar por 1000 anos e colocar este mundo em verdadeira paz e segurança, em ordem e decência esse mundo aqui. Então, fica para você, até a próxima, nosso próximo estudo, e continue nos acompanhando, e nos dê um like, e se inscreva no nosso canal, comenta, compartilha, venha conosco. Que Deus te abençoe e que Jesus Cristo possa ser teu Senhor e Salvador. Um forte abraço.